Muitas coisas têm que ser levadas em consideração ao você escolher o exercício para o seu treinamento. E muito também se fala sobre isso. Alguns exercícios são melhores que outros e alguns exercícios podem chegar a dar um problema, né? Vamos dizer assim, por exemplo, no caso de uma remada curvada, vai chegar uma hora que a sua lombar não vai aguentar sustentar a posição isométrica do seu corpo, ou o seu abdômen também, de maneira a manter suas costas enrijecidas, o seu quadril no lugar. Isso pode acabar limitando o que você consegue realizar no exercício. Da mesma forma, a sua pegada, se a sua pegada não for forte o suficiente, ela vai limitar o quanto que você consegue mover de carga. Entretanto, sobre isso eu tenho que dizer uma coisa. Tenha o problema antes de tentar corrigi-lo. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Train, e bem-vindo a mais um vídeo. A ideia desse vídeo, pessoal, é alertá-los, tá? De que muitas pessoas vão ficar falando para você: não use esse exercício em vez desse que todo mundo utiliza e que todo mundo tem grande sucesso, porque esse novo exercício aqui é muito bom. Isso é quase que uma síndrome do brinquedo novo brilhante, né? Quando uma criança está lá brincando com dois brinquedos e você entrega uma coisa nova, mais bonita, mais cheirosa e mais brilhante, ela sempre vai ser atraída por aquilo. Isso acontece conosco a vida inteira e é uma estratégia de marketing que é utilizado aí por grandes empresários e corporações para poder te vender produtos. E no meio do treinamento não é nada diferente. Andei falando recentemente aqui do canal dos exercícios ditos biomecanicamente acurados, tá? E muitas vezes eles têm esse problema. A síndrome do brinquedo novo brilhante. Você está fazendo um treinamento de costas, está dando tudo certo, você está tendo hipertrofia, está ficando mais forte, mas você vê um negócio novo e ele é tão legal que você quer testar. Isso pode acabar te tirando do caminho, tá? Principalmente quando o argumento é o seguinte: não, faz esse tipo de remada aqui, porque se você ficar fazendo a remada curvada, vai chegar uma hora que a sua lombar não vai aguentar. E esse aqui a sua lombar não vai te limitar. Só que muitas vezes você nem tem esse problema, só que você já previne antes de ter. E eu acho isso errado, porque muitas vezes esses exercícios que eles exigem muito do corpo, e isso é bom. Quando você é iniciante, você tem que ter o seu corpo exigido. Tá entendendo? Você precisa de fortalecer sua lombar e seu abdômen e a remada vai te ajudar, tá? E não é algo que vai te limitar, porque suas costas também é fraca. É só você perceber que muitas vezes a pessoa troca o exercício instável por um exercício estável e faz a mesma carga, tá? Olha como que isso é uma coisa assim, tá fazendo 50 quilos na remada curvada, aí vai para uma máquina fazer 50 quilos, muitas vezes os 50 quilos da máquina é mais leve, tá? Por causa da distribuição do peso das polias. Então, cara, tem um problema antes de corrigir. Ah, vai chegar uma hora que a minha pegada não vai aguentar o meu deadlift, então eu já vou colocar strap de uma vez. Acontece que se você ficar se encostando nisso como uma muleta, a sua pegada vai ficar mais fraca. Então tem o problema da pegada antes de colocar o strap, entendeu? Isso é uma ótica de pensamento que eu não acho que vale pra tudo. No caso, prevenção de lesões, cara, não tem o problema. Corrige, tá? Desequilíbrio muscular, corrige, tá? Assim que você perceber. Entretanto, falando especificamente de um exercício que é limitado por causa da remimoca da parafuseta, cara, tem o problema antes de corrigir. Tá? Isso é muito importante, porque isso vai te dar experiência, isso vai te permitir utilizar exercícios que funcionam muito bem por muito tempo, tá? Então, essa é a mensagem do vídeo. Agora vamos falar de um tanto de exemplo, beleza? Remada curvada eu já falei, tanto para qualquer tipo de remada em máquina, barra fixa. A barra fixa ela pode ser um problema porque ela não trabalha a sua porção ilíaca do latíssimo, e aí você vai ficar com um físico não desenvolvido. Cara, você não tem nem latíssimo, por que você está preocupando em porção ilíaca? Desenvolve as porções principais. A barra fixa é um exercício que vai deixar mais forte, um exercício que faz ao longo de centenas de anos se bobear. Tinha gente lá no começo do século passado fazendo barra fixa e você não vai fazer porque a porção ilíaca... Cara, não, pelo amor de Deus, se você não consegue fazer 30, 40, 50 quilos de barra fixa, talvez não seja a hora de se preocupar com isso, beleza? Falando de números, eu mencionei a remada lá atrás. Se você não está fazendo 100, 110 quilos de remada curvada, não é hora de se preocupar com isso. Agora vamos falar de deadlift. Deadlift é o maior problema porque vai estressar demais a lombar e, cara, muita gente tem lombar fraca e tem que desenvolver mesmo, tá? Muitas vezes você vai fazer o deadlift e vai sentir a tensão acontecendo porque o músculo está trabalhando, tá? Eretores da coluna vão estar trabalhando. Muitas vezes a pessoa tem um abdômen fraco, ela tem que fortalecer, tem que aprender a fazer a manobra de valsalva. Então, antes de tirar o deadlift e colocar um agachamento em uma máquina, em um aparelho, que vai tirar tudo isso, tem o problema. Senão você vai ficar fazendo só exercício na máquina, vai ficar com o abdômen e a lombar fraca. Tá fazendo deadlift romeno, exatamente o mesmo problema.
Você treinar as costas de forma isométrica, trabalhar o glúteo no deadlift romeno, faz parte do exercício, ele é composto. Aí você vai tirar ele, vai pôr um isolamento de posterior e vai ficar com a lombar sempre fraca. Aí se um dia resolver voltar para ela, você vai sentir o mesmo incômodo. Por quê? Porque você está fraco, entendeu? Então esses exercícios compostos multiarticulares, que envolvem vários segmentos do corpo, trabalham grandes grupos musculares, eles são muito importantes, eles não são perfeitos, é claro que não, mas pelo menos trabalha bem nele, fica forte neles antes, né, de ir para as outras coisas. Você tem que ter o bolo, a massa do bolo, o recheio do bolo antes de colocar a cereja em cima, entendeu? Senão você vai ter um prato com farinha e uma cereja, e isso não é legal. Esse papo vale exclusivamente para iniciantes e intermediários, porque quem é avançado já caminhou esse caminho e sabe disso, entendeu? Então, antes de descartar os exercícios que são muito bons, o desenvolvimento, supino, remadas, puxadas, deadlift, todas as coisas básicas, todo mundo sabe o que é. Antes de descartar e jogar isso fora e trocar pelo novo exercício do influencer do Instagram, pelo menos tenha experiência e fique forte nele para você aproveitar ele. Porque eu vou te falar o seguinte, e na hora que você não conseguir mais aumentar o peso da sua puxada ilíaca, você vai chegar uma hora que isso vai acontecer, porque o treinamento é assim, o corpo adapta, você vai ter resposta, você vai ganhar força. E aí depois, entendeu? Então, esgota todos os recursos que você tem, tá? Termina essa caixa de leite antes de você ir para a próxima, porque senão você vai ficar com a caixa de leite antiga, que estava pela metade, você vai jogar fora, que estragou, e vai ficar sem leite nenhum para tomar, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia que eu quero dar para vocês aqui. Você sabe que você tem opção? Anota, guarda, planeja, tá? Vou usar isso em determinado momento. Não faça tudo de uma só vez, porque senão você fica difícil de saber o que fazer para frente. Falo isso por experiência própria, porque aconteceu isso comigo no método conjugado. Ao invés de eu, aos poucos, aumentando a minha variação de exercícios, eu resolvi colocar um tanto de variação de exercícios. Chegou uma hora que meu supino não subia e eu não sabia mais o que treinar, porque eu já tinha treinado tudo. E muitas vezes a resposta era simplesmente eu voltar e às vezes repetir mais as variações mais simples, que eu conseguiria ficar mais forte. E muito mais importante que isso, que eu vou só dar uma pincelada, mas eu acho que dá até um vídeo inteiro sobre isso, é que ao longo prazo, a seleção de exercícios não é tão importante quanto você está pensando para hipertrofia. Como assim? Em que sentido? Da seguinte forma, meu amigo. Se você está fazendo o desenvolvimento à frente da cabeça ou atrás da cabeça, em 5, 6 anos, não vai fazer tanta diferença assim. Se você está fazendo supino com um dedo de distância da parte lisa para o dedinho no anel, daqui a 6 anos, não vai fazer tanta diferença assim. Então, às vezes você não precisa de se preocupar tanto com esses pormenores. Eles são importantes no médio prazo para você, às vezes, passar por um platô, para você resolver uma fraqueza, mas a longo prazo, principalmente pensando em hipertrofia, cara, se você está fazendo a barra supinada ou pronada, sabe, não vai ser isso que vai fazer você ser um cara magrelo e fraco do que ser um cara grande, desenvolvido e forte. Não vai ser isso. O que vai fazer isso é basicamente você não treinar. Você estando treinando, estando progredindo e sem ficar pulando treino, e sem tempo sem treinar, você vai desenvolver, tá? Principalmente a questão do progresso. Então tem o progresso nesses exercícios básicos, deixa o problema chegar. Claramente você vai perceber de um dia para o outro, você vai falar, cara, com 90 quilos eu estava conseguindo dominar exatamente, mas com 100 quilos eu não estou. Então talvez agora eu tenha que começar a pensar em uma outra estratégia. Então tem um problema antes de você resolver. Porque, principalmente a longo prazo, essas coisas tendem a importar menos. Mas, se você trocou uma remada curvada para uma remada de máquina, aí sim você vai começar a ter problema nos outros benefícios que aquele exercício dá. Porque você tem que ser muito bobo para pensar que uma remada curvada só trabalha costa superior e latíssimo, tá? Tem isometria de costas, de glúteo, de posterior, tá? Faz igual eu e fica 4 meses sem treinar remada, que você vai ver que o mais difícil é ficar na posição. Mas isso é para isso que a gente treina, tá? É por isso que eles são exercícios grandes, compostos e multiarticulares. Eles estão envolvendo muitas outras coisas. E se você quer desenvolver o seu corpo, né, de maneira interessante, você quer ter um corpo desenvolvido e funcional e não ter só alguns músculos grandes e estar cheio de desequilíbrio muscular e acabar se lesionando para frente, você também tem que pensar no aspecto de performance, tá? Mesmo falando de hipertrofia. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha entendido. Basicamente eu estou falando mais de puxadas, né, e exercícios de perna. Eu não vejo tanto isso acontecendo assim com empurradas, mas se você tem alguma ideia, se você consegue pensar em algum exemplo, manda aqui embaixo nos comentários e a gente vai bater um papo sobre isso, beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.